O tema do dolo específico é um dos temas mais interessantes da atualidade. Não só na processualidade, mas evidentemente na estrutura do direito material, desde a edição da LIA, considerando ali o artigo 9º, 10º, 11º, enfim, e as suas previsões. Mas de verdade, o que seria o tal dolo específico? Antes de falar um pouco disso, eu quero só chamar a atenção de dois aspectos. O primeiro, evidentemente, é do tema da repercussão geral, número 1199, que foi extraído do ARI 843.989, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Lá se extraíram algumas teses importantes e eu vou aqui rememorar algumas delas pontuadamente. A primeira, evidentemente, é que é necessária a comprovação da responsabilidade subjetiva, portanto, da existência do dolo, assim como determinado pela própria LIA. Artigos 9º, 10º e 11º, como já dito. Segunda tese fixada é de que a norma benéfica, portanto, vinda da nova norma, ela trata, evidentemente, de atos de improbidade administrativa com caráter de irretroatividade. E aqui o corte que o Supremo faz é de que casos que tenham já a formatação e proteção da coisa julgada não receberiam beneficamente influência da referida norma. Sobre esse ponto tem uma dúvida que depois eu deixarei apontada. E daqui então à frente, o que o Supremo deixa, evidentemente, bem claro, é que para os demais casos, enquanto não houver coisa julgada, aplica-se beneficamente a LIA e a sua previsão, fazendo com que o dolo não seja mais genérico e, portanto, seja efetivamente específico e necessariamente comprovado. Então, essa é uma importante constatação. A grande questão é que, evidentemente, nos casos em que não há trânsito em julgado ainda, em qualquer grau que estejam, seguindo as regras do artigo 987, parágrafo 2º do CPC, é natural que se aplique a todos esses casos, sem maior repercussão. A grande questão é que, na verdade, há um dispositivo que deixa dúvida severa em relação à efetiva irretroatividade. É claro que aqueles casos que já foram consolidados com base na coisa julgada e a condenação se deu realmente com base num elemento do dolo genérico, e o que aconteceu em vários casos, infelizmente, para muitos, a coisa julgada impediria a rediscussão desse tema. Sim, esse é o caminho natural. Mas fica uma questão bastante interessante a partir da previsão, não tão nova já, mas sim na época inovadora, lá em 2015, no Código de Processo Civil de 2015, que hoje implementado está já há bastante tempo, há 10 anos, da previsão do artigo 525, parágrafo 14, 15 especificamente. Né? O 12, 13, 14 e 15 fixam regras para situações em que o Supremo Tribunal Federal decide tese, fixa tese, que muda os títulos executivos judiciais anteriormente implementados. E o parágrafo 15 nos diz exatamente o seguinte, que eu tomo licença para referir. Se a decisão referida no parágrafo 2º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, nesse particular aqui, o prazo decadencial bienal não é contado da decisão transitada em julgado, que eu busco, evidentemente, rescindir mais da tese fixada pelo Supremo e, portanto, da decisão que foi ali consolidada no Supremo Tribunal Federal. E a questão que fica é por que não? Porque, em relação ao tema 1199, de verdade essa irretroatividade não seria, talvez, evidentemente não tão irretroativa assim, considerando a previsão do 525.15, o Supremo muda de orientação, fixa nova sistemática, com base, evidentemente, na LIA, mas ele fixa uma nova realidade que muda títulos judiciais estabilizados no tempo. A pergunta é por que não permitir a propositura de ação rescisória? Em princípio, de fato, a coisa julgada seria um impeditivo. Segundo a própria tese fixada pelo Supremo, que determina a irretroatividade, seria um segundo impeditivo, mas o artigo 525, parágrafo 15, deixa uma lacuna neste tema, quando determina ou permite a propositura de rescisórias, independentemente de retroatividade ou não, considerando o prazo decadencial bienal da decisão do Supremo Tribunal Federal, que desconstitui títulos já firmados
Interessante, essa mesma regra valeu para a tese do século, por exemplo, em dada medida, e por que não para os casos de improbidade administrativa? Por fim, eu só destaco que nós estamos escrevendo, eu e o professor Ferdinando, um livro sobre o dolo específico e que trata de temas que exatamente enfrentam essas problemáticas. Fica a reflexão, recebam todos o meu abraço.